Segundo, outra proposta de lei a apresentar à Assembleia da República: alterações à Lei da Nacionalidade. O racional aqui, o princípio aqui é sempre o mesmo e a linha condutora comum. Mais exigência de ligação efetiva, de pertença à comunidade nacional. Uma genuína, robusta, duradoura ligação a Portugal. A nacionalidade é aquilo que define o nosso povo enquanto comunidade política, o grupo de seres humanos que têm direitos políticos, que têm os direitos de definir as nossas leis, quem nos governa, que rumo é que tomamos enquanto comunidade. E então, que alterações são essas na Lei da Nacionalidade que hoje aprovamos? Que vale a pena dizer, tal como a proposta de lei que cria a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras na PSP e aquelas que seguirão, as outras medidas, tudo isto são medidas e orientações que este governo e o governo anterior ao qual pertencemos já vinha defendendo. Todas estas medidas foram medidas que eu próprio, daqui a 8 de Abril, disse que o país deveria aprovar, logo que tivesse condições políticas para o fazer. Alterações então à Lei da Nacionalidade. É importante lembrar que há uma distinção da atribuição da cidadania originária da cidadania derivada, a chamada naturalização. Começando pela cidadania originária. A alteração é feita ao nível da atribuição aos descendentes de estrangeiros que residam em território nacional. Em primeiro lugar, exigir que os pais os estrangeiros tenham residência legal. E esse prazo de residência legal mínimo aumenta para 3 anos. E a nacionalidade é atribuída, não por defeito, não por silêncio, mas apenas se a pessoa, através dos pais naturalmente, manifestar uma vontade positiva para esse efeito. Segundo, alterações, reforçando significativamente os parâmetros de acesso à nacionalidade derivada, isto é, à naturalização. Acrescentando exigências e reforçando prazos. Tudo aquilo que nós já a 8 de Abril e já no passado vinhamos falando. Aumento do prazo mínimo de residência legal para habilitar a obtenção da nacionalidade. Fazendo, como já aconteceu em Portugal, uma diferenciação com um prazo de 7 anos para os cidadãos nacionais de países de língua oficial portuguesa e de 10 anos para os cidadãos de outros países. Exigir também já agora que este prazo, e prever que este prazo começa a contar com a obtenção do título de residência e não a partir do momento que se formulou alguma vontade. Segundo, exigência de conhecimento suficiente de língua, mas também de cultura portuguesa. Terceiro, exigência de conhecimento suficiente dos deveres e direitos fundamentais inerentes à nacionalidade portuguesa e à organização política da República Portuguesa. Portanto, em ambos os casos, exigências e testes, avaliação do conhecimento de língua, da cultura e dos direitos e deveres fundamentais inerentes à nossa nacionalidade. Também a exigência de que no pedido de naturalização seja feita uma declaração pessoal e solene de adesão aos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Naturalmente, que devem e poderão ser parte integrante da comunidade política nacional quem aceitar essas regras e princípios fundamentais. Não são, obviamente, as escolhas de governação do momento. São os deveres e direitos fundamentais, os essenciais da organização política e os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Finalmente, elevar o padrão de exigência relativo ao percurso criminal do requerente, inviabilizando a naturalização daqueles que foram condenados a penas efetivas de prisão e não apenas 3 anos, como na versão em vigor. Portanto, segundo grupo de exigências na atribuição por naturalização.
a pedido. Terceiro grupo de medidas, a extinção do regime extraordinário de naturalização de descendentes dos judeus sefarditas portugueses. Um entendimento que este regime teve uma natureza excepcional, teve uma duração no tempo, tinha uma justificação adequada de intuito de reparação histórica no contexto da política de nacionalidade nacional. Como é avaliação, eu diria, muito generalizada, este regime teve o seu tempo e com a mudança desta lei, este regime excepcional deixa de existir. Quarto, alterar, também criando restrições ao caminho de naturalização por ascendência portuguesa. Um regime conhecido por muitos pelos havidos. Era um regime com pouca restrição, seguramente os ascendentes, mas também relações com comunidade num conceito bastante difuso. Aqui, para reforçar a segurança jurídica, mas também para manter a ligação e assegurar a ligação à diáspora portuguesa, que esta naturalização ocorra até aos bisnetos. Quinto e última grande alteração proposta na Lei da Nacionalidade, a introdução de um mecanismo de perda de nacionalidade apenas a cidadãos naturalizados, não a portugueses de cidadania originária, e que sejam naturalizados há menos tempo, se quiserem, onde a ligação de nacionalidade e a existência da nacionalidade existe há menos tempo. Sempre como sanção acessória, sempre decretada por um juiz, na sequência de um processo, sempre com juízo casuístico da gravidade e das circunstâncias e para crimes de elevada gravidade, não apenas em abstrato, mas também no caso concreto, ou seja, em que o juiz penal tenha decretado prisão efetiva igual ou superior a 5 anos. Num leque de crimes, que tem também os crimes contra o Estado, como a espionagem, o terrorismo, a traição, mas também crimes graves contra as pessoas. Dar exemplos: homicídio, violação, ofensas muito graves à integridade física, situações de extrema violência, agressividade contra pessoas e a sua liberdade em território nacional. Portanto, esta alteração, este mecanismo, tal como as outras alterações que introduzimos nesta lei, na Lei dos Estrangeiros, são sempre desenhadas e foram sempre desenhadas com uma preocupação, simultaneamente introduzir mais exigência, mas cuidar do respeito pela dignidade da pessoa humana e o respeito pelas nossas obrigações constitucionais. Ora, boas pessoal, bem-vindos, muito obrigado por assistir o vídeo. Ora, portanto, vamos então aqui à Lei da Nacionalidade. Prontos, como eu referi em vários vídeos anteriores, eu fui imigrante em França até 28, 29 anos, ok? Portanto, não quer dizer com isto que eu tenho mais legitimidade de dar a minha opinião sobre a matéria, mas tenho uma experiência completamente diferente, ou uma vivência completamente diferente, quem eventualmente teria vivido aqui em Portugal. Vamos lá ver então os pontos importantes. Ora, prontos, para a nacionalidade, portanto, o bebê que nasce cá em Portugal tem que ter, por exemplo, os pais têm que ter no mínimo 3 anos de residência, os pais têm que fazer o manifesto de intenções. Acho insuficiente. Porquê? Não sei se ainda está em vigor em França, mas os pais são imigrantes, portanto, são os 2 pais estrangeiros, o filho nasce cá em Portugal. Não concordo. Eu, na minha opinião, a criança ou o indivíduo, como lá em França, por exemplo, aos 18 anos de idade, portanto, ele viveu cá em Portugal, ou aos 18 anos de idade, aí sim o indivíduo deve fazer o manifesto de ser português. Porquê? Porque simplesmente nós podemos ter casal, está cá há 3 ou 4 anos ou assim, tem a criança, faz o manifesto de atenções, a criança é portuguesa, pode ir simplesmente para o país deles e a criança será portuguesa. Um dia dá-lhe na cabeça, vem para cá e é um português como outro qualquer. Portanto, não concordo completamente. Seria a criança, o indivíduo, a criança, com aos 18 anos
anos de idade, ele próprio faz o manifesto de ser português, pela vontade, mas vivendo cá em Portugal, da nascença aos 18 anos, porque aí também pode haver outras jogadas. Portanto, a minha ideia é, acho que está um bocado facilitado demais, porque há muitas situações, já tudo e mais alguma coisa, e tenho muita experiência nisto. Eu estive lá em França até aos 30 anos. A criança está cá, tem a escolaridade cá, até pode aprender como segunda língua, a língua originária dos pais dele, tudo bem, mas aos 18 anos ele faz o manifesto de intenções de ser português. É o que eu acho que seria mais lógico, se podemos falar justo. É a minha opinião, pela experiência que eu tenho. Agora, vamos então. Ora, aos indivíduos originários da língua portuguesa que vêm para cá e os que não são de origem... Pronto, os outros países que não falam português. É discutível. É discutível porque, sei lá, Angola, Cabo Verde, Moçambique podem falar português e podem-se... É mais complexo que o que parece. Porque eu estive lá até aos 30 anos e pedi em França, eu estive até aos 30 anos. Eu estou a dar um exemplo que é o mais flagrante. É uma vivência, é o que eu vivi. Eu vivi isto, portanto eu sei do que é que eu estou a falar. Porque eu podia estar em França, portanto, os meus pais emigraram em 70, eu tinha 4 ou 5 anos, agora tenho 61, na hora atual. Fui para lá aos 3 ou 4 anos, pronto, podia ter adquirido a nacionalidade francesa, mas só que agora estou cá em Portugal. Portanto, não é nem sequer por uma pessoa vir de origem de um país português que pode se sentir português. Porque qualquer um pode ser português, independentemente das leis, de pensarem do que queiram. Pronto, tudo bem. Mas, no subconsciente dele, por exemplo, eu no papel, para dar um exemplo, eu no papel estive lá aos 30 anos. Nunca estudei a língua portuguesa como segunda língua, fiz a minha escolaridade lá, tive meus colegas todos franceses, uns originários de Itália, tinha um colega italiano, de origem, pais de origem italiana, outro de origem espanhola, tive mesmo um colega árabe, magrebino. Posso ter a vivência que quiser lá, mas o ser português, ou o ser, ou pertencer, ou fazer parte de uma nação, como é que eu posso explicar? Não é psicológico, é interior, é sentir a nação, na alma. Não tem nada a ver. Eu posso ter no papel e posso ter um cartão de cidadão americano, um canadiano, seja o que seja, mas no meu interior, no meu mais profundo interior, eu sou português. Eu atualmente podia ser francês no papel, mas eu sou português, porque os meus pais foram para a França, eu vivi com os meus pais, eu vinha cá de férias, e eu, apesar de ter um cartão de cidadão francês, apesar de eu respeitar as regras e assimilei-me super bem com as leis, com tudo, com as raízes culturais, mas no meu interior eu era português, entendem? A cidadania, o ser português ou o ser de um país qualquer não é por causa de um cartão de cidadão, não tem nada a ver. Pronto, aqui tem que saber a língua, a cultura, mas isso não tem nada a ver. Isso é uma questão íntima. É uma questão, ser português ou ser de um país tem que sentir, tem que estar dentro. Não é um papel que vai decidir que nós somos portugueses. Aliás, eu até posso dar um exemplo. Eu faço parte da mesa aqui da minha aldeia. Eu tenho lá indivíduos, quando nós temos os cadernos eleitorais, e há lá indivíduos que eu nem sei de onde é que eles são, com nomes ucranianos, mas esse indivíduo é português? Nunca na vida. Ele pode ter o cartão de cidadão português. E até pode respeitar as nossas leis e até a nossa cultura. Pode respeitar, mas o respeitar e integrar-se, e o facto de lhe dar um cartão de cidadão, não é por isso que ele é português. Nem português, nem francês, nem seja o que seja. Ser português tem que sentir cá dentro. Pronto, é isso.
mais explícito não posso ser. A naturalidade por raízes sanguíneas, que é até aos bisnetos. Pronto, é discutível, mas tudo bem. Assim, a minha mulher tem uns irmãos todos que estão lá em França e até os bisnetos já é mais difícil. Mas os netos têm uma ligação muito forte a Portugal e têm sobrinhos que não quiseram ser franceses. Agora, já os bisnetos já começa a... Mas pronto, aceito. Aí tudo bem. Pronto, eles têm raízes lusas, ok, tudo bem. Pronto, aí... Agora, a perda da naturalidade por motivos criminais, que já ouvi vários comentários e dizem que é inconstitucional. É discutível. Agora aqui, o Ministro da Presidência diz que é por uma decisão judicial, agora tem que se ver qual é a gravidade do crime. Ele diz que tem que ser uma coisa grave, depois depende da decisão do juiz, mas eu acho que há uma coisa que eu já estou a antecipar, nas alterações todas, é que se calhar em vez dele não ser português, se calhar devia ir para o país dele, que se é só para indivíduos que se naturalizaram de fora de países CPLP, eu acho que era mais racional, mais ético mandar para o país dele, porque se alguém vem aqui para cometer crime, outra coisa do género, supor que seja um pedófilo ou que seja mesmo crimes graves, ele ficar aqui não deixa de ser uma potencial perigo para a população portuguesa, ou pelo menos para as pessoas que estão aqui. Seja português ou não, aliás. Seria mais lógico expulsá-lo. Se alguém comete um ato terrorista, algum delito criminal, tipo pedofilia, crimes mesmo graves, eu acho que era mais sensato. Mas pronto, é assim, isto é tudo muito bonito, isto é uma declaração de intenções, agora vamos ver o que é que isto vai se passar na Assembleia, possivelmente na discussão da especialidade, e não sei, eu não estou a ver o PS aceitar isto, não sei, ele só pode passar isto com o André Ventura, com o Chega. Quais são as contrapartidas que o Chega vai pedir, vai tentar negociar, não sei, mas pronto, isto por enquanto não passa de um relatório de tensões, portanto vamos ver o que é que isto vai dar, possivelmente ainda muito, e eu acho que isto é só o princípio, ok? Prontos, por esta parte é isto, e então vamos ao próximo vídeo. Ficaram até aqui, muito obrigado, e então bye bye, tchau, até à próxima, até já.